Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a morte? Não é um assunto que geralmente as pessoas gostam de pensar, mas eu penso que nós temos que falar sobre a morte, já que é a coisa inevitável da vida. A única certeza que nós temos é de que vamos morrer, não é verdade? Disse um mestre tibetano que a morte é a grande restituição do nosso corpo físico para o reservatório geral dos átomos. Então, na verdade, nós vamos apenas restituir ao universo os átomos condensados, que foram condensados formando um corpo físico. Nós temos então duas vertentes a respeito do medo e a respeito da culpa que embaraçam o processo de restituição ou de morte. Vamos falar um pouco sobre isso. O medo que nós temos da morte se dá a dois fatores. O primeiro é pelas experiências das vidas passadas, em que tivemos mortes muito traumáticas e regadas de sentimentos muito negativos em função dos nossos erros, em função do que fomos vítimas ou do que cometemos. Esse medo ligado a experiências de vidas passadas, eles estão registrados no nosso inconsciente, hiperconsciente, né? Do inconsciente que vai além do tempo e espaço. E isso interfere na morte de hoje, ou na vida de hoje, fazendo com que a gente tenha muito medo de passar pela experiência novamente. A segunda questão do medo é uma falta de conhecimento. É falta de conhecimento espiritual, falta de conhecimento do mecanismo que acontece quando vamos fazer a passagem ou devolver o nosso corpo para o reservatório dos átomos. Quando nós entendemos que nós somos espíritos em evolução, né? Eu sou um espírito tendo uma experiência física momentânea e que nós não vamos deixar de ser quem somos, pelo menos por muito tempo ainda, nós vamos continuar sendo quem somos. Vamos trocar de corpo, vamos ter novas experiências de vida e assim que pudermos ir ficando mais evoluídos, nem vamos mais perder a memória, nem vamos mais precisar perder a memória, porque a gente só precisa perder a memória justamente porque ainda não sabemos, não conhecemos, não temos a sabedoria de como funciona para além da nossa visão simplista de ter 3 dimensões. Vocês entendem isso? Então, a consciência de que somos imortais vai nos libertar do medo. É muito importante que a gente tire de nós um mito cultural de que nós temos, de que com a morte nós vamos descansar. Isso não existe. A gente não descansa com a morte, a gente continua após a morte, após a restituição. Tudo que nós estamos fazendo numa vida, nós vamos dar continuidade, mesmo no mundo espiritual. E se nós não estamos cumprindo com a essência da alma, com aquilo que a nossa alma foi predisposta a fazer, nós vamos ter que passar por experiências no mundo espiritual, tratamentos, conhecimentos, para que possamos adquirir força necessária para, ao retornar na reencarnação, aprontar o nosso caminho de forma diferente. Então, é preciso que a gente crie muitos estados de mudanças. Quanto mais mudanças a gente fizer, se não estivermos satisfeitos com a vida,
melhor será quando fizermos a passagem. Inclusive, tem uma coisa importante que a gente tem que pensar sobre isso, que é a questão das mortes precoces por doenças. Quando nós estamos desconectados da nossa essência de alma, à medida que o tempo vai passando e que vamos envelhecendo, e infelizmente para algumas pessoas nem se chega a envelhecer, a alma desiste dos conflitos que a personalidade vive na vida. Os embates da personalidade na vida promovem uma desistência. A desistência faz com que o corpo adoeça e a alma retorna para o mundo espiritual precocemente, ou na velhice com muita doença. Se a gente estiver conectado com a nossa essência de alma, a gente não vai precisar morrer cedo. A gente pode viver uma vida longa e morrer de velhice com saúde. Essa morte de velhice com saúde e atrelada ao nosso chakra cardíaco, ao invés do chakra coronário, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de ter uma morte muito boa, muito bacana, ok? Então é importante que a gente tenha conhecimentos espirituais. A outra coisa que eu preciso falar com vocês a respeito da morte é com relação à culpa. É muito comum que a gente sinta culpa na hora da morte. Eu vou explicar para vocês. O mecanismo da morte inclui que haja uma rebobinagem no momento da passagem. São segundos em que a gente revê toda a vida. E se o espírito, diante dos erros que cometeu, né, das experiências da vida, que não tem como não errar, a gente não tem como não errar, mas se na nossa essência de personalidade a gente tiver dificuldade de lidar com os erros, que a gente for um neurótico obsessivo compulsivo ou qualquer coisa do gênero parecida, nesse momento da rebobinagem, nós vamos tender a sentir culpa. E esse sentimento de culpa vai fazer com que a passagem seja prejudicada. Então é muito importante que a gente já comece a treinar em vida a questão da culpa diante dos erros. Porque nós temos que encarar os nossos erros como experiências. Se tomarmos consciência de que estamos errando, nós temos que pensar conosco mesmos e trabalhar no sentido dessa mudança, de que eu não quero repetir aquilo que eu errei. Diante dessa postura mental, né, psicológica, diferente diante do erro, que não inclui a culpa, inclui apenas a deliberação de mudança, para não repetir o erro, vai fazer diferença na hora da morte. O momento de passagem, né, a morte ou a restituição, não é feita sozinha. Nós não estamos sozinhos. A gente é acompanhado dos nossos mentores de luz. Mesmo que a gente não tenha ainda a capacidade de vê-los, eles estarão presentes. E eles estão facilitando este momento de desconectar os nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo etérico, nosso corpo mental e o nosso corpo emocional. Vão ser desconectados do corpo físico para que a gente possa ir com mais tranquilidade e rapidez nesse momento, tá? Eles proporcionam duas correntes vindas do universo. Essas duas correntes, elas vão entrar pelo chakra coronário. Uma dessas correntes entra pelo coronário e vem até o coração. Essa corrente que vem pelo coração vai desconectar a maior parte dos nossos órgãos internos dos nossos outros corpos sutis. E a outra corrente entra pelo coronário e vai até o baço. E depois retorna para o coração, mas é importante
que a gente saiba que vai até o baço. E essa outra corrente termina de desconectar. Esse processo da morte, né, que é feito a revelia da nossa visão, da nossa vontade, ela acontece com todo mundo. Mas as pessoas que estão ainda numa energia muito densa e que vivem a vida material como se não houvesse nada além, vai fazer diferença isso na qualidade da morte. Vai fazer diferença no momento da passagem. Então, como que a gente pode aumentar a nossa capacidade de morrer? Nós temos que observar esses dois quesitos e, acima de tudo, não ter medo das mudanças. São as mudanças que vão nos ajudar. Quando nós não praticamos mudanças, como eu disse, a alma se cansa dos atritos que nós temos inevitavelmente com o ambiente da vida. E o trabalho de morrer começa desde cedo, ok? Vamos então levar essas informações, né? Guardar essas informações para que a gente possa levá-las à prática da nossa vida diária e adquirir conhecimentos espiritualistas e mudar isso. Nós temos, na terapia de vidas passadas que eu pratico, as técnicas que eu criei no Instituto Lumine, através da terapia Lumine, nós vamos ter uma técnica em que vamos elaborar a morte. Nós vamos levar a pessoa em relaxamento profundo, a mortes traumáticas da vida passada, para que ela refaça, utilizando um paradoxo temporal, fazendo com que a gente mude naquele instante da morte a forma como a pessoa viveu a morte traumática do passado. E dessa forma, pelo paradoxo temporal, mudar a morte do futuro, ou seja, mudar a próxima morte para que seja tranquila, ok? Conheça a terapia Lumine. Nós temos muitas técnicas que nós chamamos de quânticas, através da regressão de memória e através da apometria clínica, que vai facilitar a sua vida, que vai curar seus corpos sutis, vai trazer a você a reconexão com a sua vida espiritual. Eu vou deixar o link para vocês da nossa página do Instituto Lumine e eu estou aberta a qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito de qualquer tema espiritualista. Um abraço.